Seja bem-vindo ao ICESP TV. Aqui você fica bem informado no final de semana. No programa de hoje, confira: abuso sexual infantil. Pesquisa revela que mais de 5% dos brasileiros foram vítimas de abuso sexual na infância. Conselho Tutelar aponta a média de 5 casos por dia no DF. Brasília completa 55 anos e ICESP TV vai às ruas ouvir a opinião do brasiliense sobre a cidade. Resolução prevê o uso de banheiro de gênero e nome social. Comida de rua. Se você come sempre fora de casa, é bom ficar atento à qualidade dos alimentos. E você vai ver também: novo casal com dificuldades de organizar as finanças? Saiba o que deve fazer. Depois de muita notícia ruim, governo Dilma tem o que comemorar. Meio ambiente. Lixo no DF. Temos muito o que avançar. Cinema. Frank, uma comédia dramática que você não deve perder. O ICESP TV está no ar. Boa tarde! Mais de 5% da população sofreu abuso sexual na infância. A pesquisa é da Universidade Federal de São Paulo. Silêncio, constrangimento, vergonha e medo. Estes são alguns sintomas de crianças que sofreram abuso sexual. Eu descobri no dia 30 de dezembro de 2013, depois que ele foi deixar ela em casa, né? Levei ela pro quarto dela para ver como é que tava, e ela pediu para não abaixar a calcinha porque ela não podia. Falei, eu posso ver que eu sou sua mãe, eu posso. Na hora que eu abaixei a calcinha dela, encontrei a minha filha machucada mesmo. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela que mais de 5 milhões de pessoas já sofreram abuso sexual infantil. O levantamento realizado no ano passado revela que a maioria dos agressores é parente ou conhecido próximo da família da vítima. Além disso, o estudo mostra que há pais conhecedores do crime e não denunciam. Essa mulher, que não quis se identificar, teve a filha vítima de abuso sexual aos 4 anos de idade. Ao perceber algo diferente na filha, a maior dificuldade foi ouvir da menina o motivo das dores. Eu perguntei quem fez e ela falou que foi o jacaré. Mas ela demorou 3 meses para contar quem foi. Ela só falava que tinha sido o jacaré, que o jacaré passou a mão na pepeca dela, que doeu e ela chorou. O Conselho Tutelar da Região Administrativa do Guará, em Brasília, já recebeu mais de 20 casos de abuso nos 3 primeiros meses do ano. De acordo com o conselheiro tutelar Alisson Marques, todas as medidas são tomadas para evitar que os denunciantes sofram algum tipo de ameaça. O papel do Conselho Tutelar é resguardar o direito da criança e adolescente. Se há uma ameaça de abuso sexual, a gente vai tomar todas as medidas necessárias para que essa ameaça não se efetive, para que a gente resguarde o direito dessa criança e retire todos os indícios e toda a situação que possa levar à situação que ocorra o abuso. Uma das maiores dificuldades é caracterizar uma criança que tenha sofrido abuso sexual. Para o psicólogo da família, Roberto Menezes, os pais devem ficar atentos no comportamento da criança. O sintoma principal de que a criança está tendo ou está sendo vítima de abuso sexual é o sintoma de constrangimento. A criança fica constrangida com certos comportamentos de pessoas. Se for uma pessoa ligada na família, quando outra pessoa vem e vai brincar com ela, ela geralmente tem a... E nós estamos falando de crianças entre 0 e 3 anos de idade. Especialistas afirmam que uma criança, ao sofrer um abuso e não ser tratada, pode desenvolver o mesmo comportamento no futuro, porque tudo que passa na infância e na adolescência pode refletir na vida adulta. Você pode lutar contra esse crime que destrói a vida de famílias. Denuncie no Disque 100. Brasília fez 55 anos em 21 de abril. O ICESP TV foi às ruas e constatou que a população ama a cidade. Curiosidades da nossa cidade: tesourinhas, eixos, ases, superquadros, W3, L2 e muitas outras curiosidades que só o brasileiro conhece. Pelos traços do arquiteto, Brasília se tornou orgulho nacional.
Nos 55 anos, o ICESP TV foi às ruas ouvir o parabéns dos moradores. O que é Brasília para você? Brasília é uma capital muito linda, maravilhosa. Olha, Brasília é isso que você está vendo. Muita gente, muitas pessoas de tudo quanto é lugar do país. E eu, como esposa de militar, moro no setor militar urbano, sou apaixonada por Brasília. Quem mora em Brasília não quer ir embora de Brasília mais não. Brasília aqui é diferente do interior, né? O serviço é melhor. Significa uma grande cidade, um bom êxito, um lugar de sobrevivência. A gente que vem do Nordeste para cá, a gente vem procurar, né, uma melhora de vida e aqui a gente encontra. Parabéns, Brasília, pelos seus 55 anos, é isso aí. Brasília é maravilhosa. Eu sou uma protetora de animais, hospedo animais na minha casa, é a minha paixão. E Brasília, assim, me abraçou de uma maneira que se você for em cada quadra, cada asa dessa tem um cachorrinho no apartamento. E aí as pessoas viajam, eles ficam brincando, ficam soltos. É o que eu mais gosto de fazer aqui em Brasília. Tudo que eu gosto de fazer um pouco, né? Tudo aquilo que eu gosto de fazer um pouco é que a gente acha o lugar para fazer. Gosto de me divertir, gosto de conhecer as culturas diferentes, porque aqui é uma mistura de muitas culturas, né? E isso que é interessante. Olha, acho que assim, maravilhoso o jeito das pessoas, né? As pessoas são muito calorosas aqui, muito amistosas, e isso me deu muita, como te falar, muita boa energia, por falar assim, para eu ficar tanto tempo por aqui, né? Mas a mensagem que seria continuar sendo como são, né? Procurar ser sempre o brasileiro alegre, contente, o brasileiro trabalhador, o brasileiro batalhador, né? E é muito bom. Que Deus abençoe a todos os brasilienses, né? Que dê força e saúde, com a graça de Deus seja tudo abençoado. Resolução da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência prevê que transgêneros e transexuais possam utilizar banheiros de acordo com a identidade de gênero de cada um. O texto também permite o uso de nome social. O projeto quer barrar a medida. Deputados federais criaram um projeto de lei para derrubar uma resolução divulgada pela Secretaria de Direitos Humanos em março deste ano. De acordo com eles, o decreto fere os direitos dos pais e responsáveis. Uma resolução aprovada pela Secretaria dos Direitos Humanos no mês passado está provocando sérias discussões na Câmara dos Deputados. A resolução foi criada pelo Conselho Nacional de Combate à Descriminalização do grupo LGBT e determina a criação de banheiros de gênero e uso de nome social. A oposição do governo criou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de derrubar os efeitos da resolução. O acordo determina o uso de banheiros e vestiários conforme o gênero da pessoa, além do uso de nome social em qualquer lugar, o nome que pode mudar de acordo com o gênero. A decisão já está em vigor e poucas pessoas sabem dela. As que já conhecem defendem a ideia. Eu concordo sim, eu acho que essa alteração é muito boa. O Brasil realmente está na contramão de muitos países em relação ao direito das populações LGBT, das populações trans. Essa alteração do nome social é essencial, serve também para evitar muitos assim, às vezes vários constrangimentos que as pessoas têm que passar na sua escola, todo dia tá ali na chamada, o nome que você não se reconhece mais. Acho que é muita coisa para a cabeça de uma criança, por enquanto, né? Aí depois vai depender do que os pais vão dialogando com eles. Mas assim, eu não concordo com isso no momento, mas pode ser também que eu abra minha mente. A gente fica envergonhado. Eu mesmo, se eu entrar num banheiro assim e ver uma pessoa assim de outro sexo entrando no banheiro onde estou utilizando, eu mesmo fico envergonhado. Eu não concordo com isso. Baixaria explícita. Não, é vulgar. Desrespeito, eu acho. Não. Sem noção isso daí, sem noção. Não, eu sou a favor, porque, tipo, o caracol tem sua opção sexual, né? E eu acho que se eles quiserem usar, tipo, o banheiro feminino, sou totalmente a favor. É porque é como se fosse um homem,
utilizando o banheiro também. Ele pode gostar do mesmo sexo que eu, mas ele continua sendo um homem para mim. Eu acho que é uma coisa muito legal, desde que haja um respeito de ambas as partes, aonde tanto que o ser homossexual, heterossexual, saiba respeitar o próximo. Teria que ter um banheiro exclusivo para eles, para as trans, travesti, porque em respeito às mulheres e às crianças. Eu acho correto. O problema é que você tem que preparar a sociedade para também entender essa questão que está sendo levantada, principalmente para as pessoas que são ou mais conservadoras ou mais idosas, mas eu acho correto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, um dos autores do projeto que pretende derrubar a resolução, explica que o texto emancipa menores e vai contra os direitos dos pais. Na verdade, essa resolução ela tenta inverter alguns valores já sedimentados na nossa sociedade e algumas condutas também. Por exemplo, o banheiro masculino foi feito para os homens e o banheiro feminino para as mulheres. Essa resolução diz que não. Diz que aquele homem que se sentir mulher pode frequentar o banheiro feminino nas escolas, bem como os vestiários também. E é com isso que a gente não pode concordar. São crianças de 4, 5 anos que vão ter ali... Eu não gostaria de ter a minha sobrinha ou a minha filha exposta a esse constrangimento de ver ali, de repente, um marmanjo de 14, 15 anos entrando no banheiro repartindo com ela. Dá margem à criação de uma geração sem limite. E essa liberdade levada ao extremo, ainda mais numa criança em sua formação, que não tem todos os seus valores sedimentados e corroborados, na verdade não é saudável para a sociedade. Os pais têm a função, sim, de educar os seus filhos, e não é o governo que vai determinar qual é a educação que tem que ser dada. O governo não tem moral para isso, e não é esse o papel de um Estado. O projeto está em processo para recolher assinaturas a serem entregues ao presidente da Câmara. Além de Eduardo, mais deputados da bancada conservadora devem pedir a anulação do decreto. Depois do intervalo, você vai ver o quadro Contas no Azul, com o economista Vital Fagundes. O professor Francisco Lima Júnior fala sobre boa notícia no governo Dilma. Meio ambiente. DF precisa resolver o problema do lixo. Já voltamos. Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. A engenharia civil é a quarta profissão mais valorizada do Brasil e ganhará ainda mais destaque nos próximos 5 anos. O país precisa de você e mais 90 mil engenheiros. Você precisa ir além e CESP promove o seu alicerce. Novo casal? No quadro Contas no Azul, o economista Vital Fagundes dá dica de como é possível organizar as finanças no início da vida a dois. Olá você, tudo bem? Hoje nós vamos responder a pergunta da Sheila. Ela mora no Rio Grande do Norte e está tendo uma dificuldade de relacionamento com o seu esposo. Casados há pouco tempo, ela ganha mais do que ele e tem dificuldades na hora que vão a um restaurante. Como é que faz essa divisão? Sheila, é muito oportuna a sua pergunta. Hoje nós encontramos uma grande quantidade de pessoas que vivem essa realidade. A esposa ganha mais do que o esposo, mas isso não é um problema. Isso precisa ser avaliado, conversado e resolvido com muita tranquilidade. Uma oportunidade que você tem é de ver no nosso livro, Contas no Azul. Nós temos um capítulo que fala exatamente de como organizar esse planejamento financeiro. Vou lhe adiantar alguma coisa, Sheila. Veja só, são 4 aspectos fundamentais. Primeiro, informação, negociação, realização e avaliação. É importante que nesse processo de informação você sente com o seu esposo e defina com ele todos os pontos, mostre passo a passo quanto você ganha, quanto ele ganha e tomem juntos a decisão de como será gasto esse dinheiro. A questão 3 importante é a questão exatamente da realização. Aquilo que vocês combinaram, que negociaram, precisa ser executado.
Portanto, cada um tem que fazer a sua parte. E, finalmente, no final do mês, de cada etapa, um momento de avaliação. Mas uma avaliação construtiva, em que você vai ajudá-lo e que ele também vai lhe ajudar a resolver os problemas que ainda ficaram pendentes. Sheila, nós temos muitas alternativas de como organizar a vida financeira familiar. Uma delas é juntando todo o dinheiro dos dois e fazendo todas as despesas. Esses dias nós tivemos a oportunidade de ver um casal que combinou diferente. Tirou uma parte, fez uma conta conjunta para as despesas da família. E deixaram, cada um ficou com uma parte e aí com as suas despesas pessoais. O mais importante é exatamente que haja harmonia. E é isso que nós propomos que você faça. Eu tenho certeza que no nosso livro você vai ter a oportunidade de ler com mais clareza, com mais atenção e certamente você encontrará um caminho de harmonia para viver bem e viver com felicidade. Qualidade de vida e harmonia é o que realmente mais importa. Um grande abraço e nós realmente desejamos. Eu sou Vital Fagundes e este é o nosso Minuto Contas no Azul. Finalmente, depois do mensalão em Petrolão, uma boa notícia no governo Dilma, no quadro de política. Olá, tudo bem? E aí? Você também? E aí o governo da presidente Dilma, a quantas anda? Bom, não está nada fácil, né? Infelizmente, nem para a presidente Dilma, nem para o governo dela e nem para o Brasil. Depois de todos os escândalos do mensalão, vieram os escândalos do Petrolão. Mas nem só de notícia ruim vive o país e o governo de presidente Dilma. Recentemente, o Ministério do Trabalho e Emprego registrou, depois de 3 meses em queda, um número positivo em carteiras de trabalho assinada. Ou seja, o que isso significa? 19.282 empregados conseguiram uma vaga no mercado com carteira assinada. Isso surpreendeu até o mercado financeiro. Bom para o país, bom para o governo, bom para a presidente Dilma. Até breve. Cantor, compositor e agente social. Ulisses Higino atende crianças e idosos doentes por meio da musicoterapia. Confira na entrevista de Jefferson Carvalho. Morador de Taguatinga, cantor, compositor e agente social voluntário. Realiza trabalhos com pessoas por meio da música e da filosofia. Hoje eu estou conversando com Ulisses Higino. Ulisses, conte um pouco sobre a sua trajetória na vida e na música. Olá, Jefferson. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a sua pessoa e a ICESP TV. Eu iniciei com música desde adolescente e depois eu me tornei um professor. Hoje eu atuo como professor de violão, coordeno uma orquestra de violões que é formada por crianças, jovens, adultos e idosos. E paralelamente a este trabalho profissional, eu desenvolvo algumas ações sociais, utilizando a música. Eu trabalho com a musicalização infantil, ensinando filosofia e reflexão sobre os valores para as crianças de uma rede pública de ensino em Taguatinga. Com a música também eu realizo, por meio da musicoterapia, auxílio no tratamento de enfermidades das crianças internadas no hospital de base, na ala de pediatria. Também pela música, eu atuo com a musicoterapia, auxiliando no tratamento das enfermidades mentais, no Hospital São Vicente de Paula. Fora essas ações, eu coordeno alguns alunos e visitamos asilos, orfanatos e outras instituições sociais para levar um pouco de alegria por meio da música. Também escrevo obras que publico gratuitamente pela internet e em muitas das músicas que eu componho, eu trabalho no sentido de estimular a reflexão do ser humano para a necessidade de uma mudança de comportamento. E agora, vamos ouvir um pouco da música Doença Social, de Ulisses Higino. Quando um tem mais valor no chão,
há mais ouro em suas mãos, e para manter no trono um rei, em muitas mesas faltam pão, tanto luxo em um só pavão. Ele só, causa de tanta dor, vive a fazer da vida um mundo vão, a suicidar no peito o próprio amor. E a ciranda é massa que aplaude a cereja que é dona do bolo, tira do bolso o dinheiro do leite, dá ao rei, idolatrar a um só que sufoca o peito do povo. É sonho. Você tem o hábito de comer na rua? Cuidado, falta fiscalização. Saiba dicas de como comer bem na matéria de Ione Macedo. No corre-corre do dia a dia, principalmente por falta de tempo, a tendência das pessoas é de se alimentar na rua. No entanto, esse tipo de alimentação tem afetado a vida de muita gente. Segundo a Vigilância Sanitária, não existe uma norma específica para ambulantes. A maioria deles não possui uma estrutura física, o que dificulta na hora da fiscalização. As normas atuais não servem para ambulantes, e sim para os demais estabelecimentos. A gente comendo na rua, a gente acaba comendo mais besteira, né? Mas em casa a gente tenta comer mais coisas saudáveis, mais frutas, né? Mais alimentos que possam trazer o bem ao organismo, a gente. Eu tive infecção intestinal, eu tive... Deixa eu ver o que mais. Dor de barriga, muitas coisas. O nutricionista Marcelo Ferreira dá dicas de como se alimentar na rua de forma saudável. Bem, o ideal mesmo, para quem não tem tempo, é procurar alimentos que sejam de origem natural. Frutas, verduras, legumes, enfim. Se está na correria do dia a dia e tudo mais... hoje em dia o brasileiro tem muito o hábito de fazer café da manhã, almoço e jantar, que são as principais refeições, então geralmente eles procuram um restaurante ou algo mais que tem esse suporte para dar a eles, tá? Esses lanches intervalados, o ideal é que a gente, por ser um país tropical, né, ser um país rico em frutas, que a gente adicione frutas à alimentação mesmo. É uma maçã, uma banana, é uma pera, uma mexerica, uma manga, ou frutas da própria estação, né? No próximo bloco você confere Frank, uma boa dica de cinema. Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. A engenharia civil é a quarta profissão mais valorizada do Brasil e ganhará ainda mais destaque nos próximos 5 anos. O país precisa de você e mais 90 mil engenheiros. Você precisa ir além e CESP promove o seu alicerce. A coleta seletiva de lixo é realizada no Distrito Federal desde 2014. E os dias são intercalados com a coleta convencional. O Serviço de Limpeza Urbana SLU é o responsável pela coleta, que é realizada por caminhões compactadores. A promessa é que o órgão reformule o serviço ainda em 2015. De acordo com a diretora do SLU, Eliana Campos, o modelo implementado é o de porta em porta. A frequência varia entre diariamente ou até 3 vezes por semana, dependendo da composição dos resíduos de cada região administrativa. Apesar disso, a coleta ainda não está funcionando. É necessária a união do poder público, universidades e principalmente da população como um todo para que o descarte e aproveitamento do lixo no DF comece a acontecer. Os moradores são os principais agentes ecológicos. Dentro de casa, é possível fazer a primeira triagem do lixo, separando resíduos orgânicos dos secos e também o lixo eletrônico. A coleta seletiva na região ainda está engatinhando. O que temos ainda é muito pouco.
É preciso envolver cooperativas de catadores, promover uma gestão compartilhada e fazer campanhas de conscientização e projetos independentes. A coleta seletiva é incentivada na nova política de resíduos sólidos, publicada em 2010, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e aumentar o nível de rendimento dos catadores. Mas isso só será possível se todos nós participarmos do processo, o que não está ocorrendo. O poder público precisa investir na sedimentação dos horários de coleta e na educação ambiental da população, enquanto que a população deve mudar os hábitos dentro de casa, separando corretamente o lixo. O lixo do DF tem padrão basicamente domiciliar, com um grande percentual de papelão, plásticos e outros materiais, que indicam que o poder da população é bastante elevado e com grande consumo de materiais potencialmente recicláveis. A região não apresenta uma taxa alta de lixo industrial e, por isso, a população tem um grande papel na correta gestão dos resíduos, pois em muitas áreas, moradores ainda praticam a queima do lixo, o que pode gerar grandes queimadas em períodos secos do ano. Ou seja, o problema do lixo, ou melhor, dos resíduos sólidos no DF, é a integração da população na visão geral do processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos. A culpa não é exclusiva do governo, e sim da cadeia como um todo. Temos que ter uma maior conscientização de nosso papel de cidadão na melhoria da qualidade de vida de nossa cidade e moradores como um todo. Assim, vamos poder cobrar uma eficiência maior na coleta do DF, ajudando a diminuir a sujeira na rua e, com certeza, melhorando o nível de todos os envolvidos no processo. Assim, teremos um DF limpo. E aproveito a oportunidade e lanço aqui o desafio de uma maior participação da população na coleta seletiva, para deixar nossa cidade mais limpa. Até o nosso próximo programa. No quadro Cinema, o professor André Cunha comenta Frank, filme britânico. A história de um jovem músico que se une a uma banda de rock. Olá! Frank, dirigido por Lenny Abrahamson, é o tipo de filme ideal para ouvir com fone de ouvido, de preferência aqueles grandões, para sacar todas as tonalidades de barulhos desenvolvidas pela banda que tem esse nome impronunciável aqui. Som de água, de vento, de passarinho, sussurros, gemidos, guitarras teremins e teclados altamente envenenados. E no meio da barafunda, a voz alucinada de Frank, o vocalista mascarado que nunca jamais mostrou o rosto e que, dizem, já sofreu um colapso nervoso e foi parar num hospital psiquiátrico. Tudo vai bem nesse clã de malucos, até que o tecladista recém-contratado resolve postar vídeos no YouTube e no Twitter dessa nova super banda influenciada por The Doors e Sonic Youth. Quando eles finalmente bombam e são convidados para um festival de bandas descoladas, Frank vai sofrer outro colapso nervoso. É muita exposição, mesmo para um mascarado. Há no filme uma sutil nostalgia do mundo analógico e sem internet, o que eu acho ótimo. Mas quem é Frank? Você deve estar se perguntando. Bem, não vou estragar a surpresa revelando que Frank é Michael Fassbender, já que o próprio cartaz do filme ostenta a frase "um desempenho brilhante de Fassbender". Para você ver que interessante. Recomendado. Tchau, gente. E por hoje é só. O ICESP TV fica por aqui. Até a próxima.